Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, cidadãos da Galileia, estamos de volta! Temos mais um episódio do Branding em Tudo podcast. E hoje eu vou falar da gourmetização do branding. Coitado, essa disciplina que mal começou, já está começando a ficar gourmetizada. E eu vou te falar por quê. Mas antes de falar por quê, é óbvio que eu vou te falar que se você veio de um link que um amigo te passou, na realidade, você está ouvindo o Branding Tudo podcast pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira, eu trabalho há 13 anos ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. E aqui eu ensino um pouco tudo que eu aprendi ao longo desse tempo com as empresas, com os clientes, com os meus alunos e compartilho com vocês nessa comunidade tão chamada como Cidadãos da Galileia. Ou seja, se você me segue nas redes sociais e me acompanha, você é um cidadão da Galileia, você já tem um passaporte para entrar no nosso vilarejo. Então seja bem-vindo. No final do episódio eu vou te lembrar que se você gostou, você me chama, coloca ali 5 estrelinhas no seu player favorito e compartilha com pelo menos 3 amigos, senão você perde o passaporte do cidadão Galileia, beleza? Mas vamos falar agora sobre gourmetização do branding. Você já deve ter ouvido falar, com toda certeza. Só que eu acho que você não parou pra pensar, como assim gourmetização do branding? Essa semana passada, na realidade, eu fiz um compartilhamento no Instagram mostrando um vídeo do Porta dos Fundos, que era um vídeo até bem antigo, mas que deu uma viralizada esses dias. Não sei porquê, alguém deve ter publicado, alguém famoso, alguém influente deve ter publicado e o negócio cresceu. E basicamente o vídeo era falando sobre um cachorro-quente. O cachorro-quente que agora tinha passado por um reposicionamento, um rebranding, e agora ele não custava mais R$10, ele agora é muito mais caro. Ele agora tinha um cardápio, a receita era inspirada pela avó italiana, o avô tinha feito a receita do ketchup, o pão era um pão especial, e como o próprio vídeo dizia, ali não era mais um hot dog, era uma experiência. Pois é, minha gente, quantas vezes, no final das contas, a gente não já viu essas promessas sendo vendidas, né? Como, não, isso aqui não venda um apartamento, venda um sonho, né? Não venda um carro, venda uma realização. A gente já ouviu muito isso, nesse vídeo do Porta dos Fundos não é diferente, mas é que ele falou exatamente na linguagem que a gente aqui, cidadão da Galileia, escuta, né? Não, passamos por um reposicionamento, conversamos com uma consultoria e fizemos um rebranding. Eu gostei muito desse vídeo, quis transformar isso no episódio de podcast, porque começou a partir de uma reflexão. Eu estava tomando banho, sempre as reflexões do banho, e eu fiquei pensando, né? Gente, o que é uma gourmetização? Por que uma pessoa fala, por exemplo, isso aqui é gourmet, é um restaurante gourmet, é um brigadeiro gourmet, é um cachorro-quente gourmet. E no Brasil se tornou o gourmet ao redor dessas palavras, né? Se tornou um processo, quase uma depreciação. Então, quando você fala que tal coisa é gourmet, é meio que a gente já imagina que vai ser caro demais e que não vai valer a pena. Tem uma gourmetizada no negócio e a gente já sabe que é coisa negativa. Vai tirar dinheiro do nosso bolso, o produto não vai ser essas coisas que a gente imagina, mas ele vai ter uma apresentação legal, pelo menos no caso de comida. E aí o que me fez pensar que toda vez que o consumidor final, ele fala que deu uma gourmetizada em algo, a minha maior reflexão durante o banho foi que existe então um erro de construção de imagem, de marca. Porque a partir do momento que você tinha um produto como o cachorro-quente do Totoro lá, você tinha um produto, o cachorro-quente era baratinho, era feito numa Topic, né? Ali na esquina, sentava num banquinho de plástico e servia num saquinho de plástico também o seu dog. Quando a pessoa fala que isso se passou por uma gourmetização e há um estranhamento do consumidor, então isso significa que no final do dia a pessoa não entendeu a proposta de valor nova, né? Se ela acha estranho e ela começa a considerar que isso deu uma gourmetizada e é caro para o que oferece, é exatamente o oposto do que branding gostaria de fazer na cabeça das pessoas. Quando a gente começa a revisitar o conceito de branding, eu já falei isso, né, em alguns episódios anteriores, branding é o ato de adicionar valor a um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Então, a partir do momento que a pessoa não enxerga o valor, então ela não enxerga a estratégia. E se não enxerga a estratégia está ruim. Ela não se conectou. E aí eu pensei, tá, beleza, mas por que ela não se conectou então, nesse processo, né? No episódio passado eu falei de reposicionamento, rebranding ou evolução. Mas vamos pensar nesse caso aqui do cachorro-quente. O cachorro-quente passou por uma gourmetização na visão do consumidor, passou por um rebranding e agora oferece um cachorro-quente que tem uma receita feita pela avó italiana e pelo avô, e o pão é especial e não é um hot dog, é uma experiência. Então, o que leva a pessoa, olhando para esse caso emblemático, o que leva a pessoa a simplesmente enxergar que o cachorro-quente não passou por um rebranding, mas sim ele foi gourmetizado, é justamente o fato de que a audiência desse comprador, né, essa pessoa que comprava o dog, ela foi exposta a uma marca nova, reposicionada, com novos atributos, com novas apresentações, com um novo preço,
preço e não foi construído na cabeça dela uma percepção de valor, porque mexeu no bolso, né? A gente não pode esquecer que toda decisão, gente, no Brasil principalmente, ela passa pelo bolso. Então, a partir do momento que o cachorro-quente custava 5, ele passa a custar 12 ou 15, ainda que você tenha uma embalagem nova, você tem um pão de mais qualidade, você tem uma receita com mais, né? E você tenha todo esse storytelling, esse caso me chama atenção porque, o problema foi justamente a desconexão com a audiência. A partir do momento que você pega um negócio que é bem bagaceiro ali da esquina, o dogão do tio, e ele passa a ser o dogão chique, você pegou sua base de consumidores e ignorou tudo que ela pensa, tudo que ela quer, tudo que ela gostaria, e você transformou isso em outra coisa que não é o que ela pediu. Então, esse é o primeiro sintoma de que o seu reposicionamento ele foi feito de uma maneira, se no caso não foi intencional para atingir uma nova audiência, você desconsiderou sua base atual de clientes na estratégia. E esse é um erro clássico no momento que você está fazendo um reposicionamento. Porque o reposicionamento, como o nome já diz, é mudar a sua posição de mercado. Talvez você esteja abandonando uma audiência, no caso do cachorro-quente ali, não dava para você saber, mas, por exemplo, você está abandonando a classe C que pagava R$5, agora você quer mirar na classe A que vai pagar R$20 num dog. Então é normal que a base anterior, ela comece a sentir o estranhamento porque o produto não é mais para elas. Mas, você como estrategista da marca, o que você faz com essa audiência? O que você faz com esse público? Você simplesmente ignora, então? Você para de falar com ele? Você começa a não vender mais? Você ignora a sua base que você construiu nos últimos 10 anos? Então existe uma coisa dentro do princípio de construção de marca que se chama herança de marca, né? Você tem uma herança, você tem uma comunidade que já foi criada, você já tem uma base de clientes fidelizada. E é meio estranho você simplesmente ignorar essa base e jogar para simplesmente falar, não, agora eu não falo mais com ela, ela não compra mais, e agora eu quero mirar em outra base. Então esse é o primeiro erro que eu já apontei, assim, olhando, né, quando a pessoa fala que gourmetizou um produto, o erro é que você basicamente criou uma estratégia que não se conecta com a base atual. E aí você pensa, tá bom, Galileu, mas se eu me reposicionei e eu quero falar com uma nova base, então beleza, eu vou perder os meus clientes antigos. Show de bola, o pensamento tá corretíssimo, mas não deveria ser uma coisa de ganhar ou perder nesse caso. Será que daria para ter alguma estratégia de meio termo? Será que você conseguiria ir estruturando esse cliente desfidelizado da sua base para que ele começasse a entender que você vai passar para um momento novo de marca? E aí é o que leva à segunda discussão, a segunda provocação que eu queria fazer com vocês, que é, por que esse cara se reposicionou? Por que esse dog precisou sair de 5 para virar 20? Ele queria aumentar a margem, ele queria ganhar mais dinheiro vendendo o produto, e ele viu que se você contar um storytelling, você ganha mais dinheiro. Vamos supor que isso aconteceu. Ótimo, então tem uma estratégia de negócio por trás. Beleza. Para isso você vai ter que mudar seu público. Se você vende o dog a 5 e vai vender a 20, quem era de 5 não paga mais. O que você vai pedir? Será que não? Será que você não construindo uma história, construindo e preparando essa audiência, você não conseguiria convertê-la para ela entender esse formato? Eu fiz uma pesquisa no Instagram na época que eu soltei o vídeo e boa parte das pessoas falavam que pagariam mais caro a partir do momento que você tivesse, no caso de uma comida, uma apresentação e você também conseguisse ter ingredientes de qualidade. Então a apresentação e qualidade dos ingredientes eram dois atributos funcionais, no final das contas, e um pouquinho de emocional também, né, que a apresentação envolve fotografia, envolve sensações. Isso já faria com que a audiência se conectasse. Então a primeira coisa que eu pensei nesse aspecto era, beleza, então se a audiência está disposta a pagar mais, você precisa mostrar o valor para que essas pessoas entendam que se reposicionou. Então qual foi o grande problema daquele vídeo? Gente, eu tô fazendo aqui um paralelo, parece que é um vídeo, né? Pra quem não assistiu, procura depois no YouTube, Branding Porta dos Fundos. É o primeiro vídeo, que vai ter uma pessoa vestidinha de roupinha de cachorro-quente, não. É vestida de vendedor mesmo, né? Vai estar com um aventalzinho e uma touquinha. Mas é engraçado como esse vídeo me provocou tantas reflexões em cima disso. E por que de fato, né, isso aconteceu agora nesse segundo ponto que eu trouxe? Apesar dele falar que o cachorro-quente passou por reposicionamento, rebranding, etc., a estratégia foi falha em vários aspectos. Porque se a apresentação e qualidade dos ingredientes são dois pontos essenciais que o consumidor me trouxe, né, digamos, numa pesquisa, por que foi feito, por que houve um estranhamento? Porque no final do dia, ele continua vendendo cachorro-quente na Topic, ele continua vendendo no mesmo lugar, e ele continua tendo a mesma estrutura e a mesma apresentação. Então, basicamente, o consumidor olha e fala, tá, você tá dizendo que a receita é da sua avó italiana, você tá falando que passou por um rebranding, você tá falando agora que tem um cardápio, mas todo o resto é igual. Então, é mais um fator que o consumidor leva em consideração pra falar, não valeu a pena né, não vai valer a pena mesmo, eu não consigo enxergar o valor. Então, no momento, né, de reposicionamento de marca, você precisa pensar em todo o detalhe, todo o entorno da marca. Porque no final das contas, se ele decidiu tomar um reposicionamento para gourmetizar o produto, para poder cobrar mais e ganhar mais dinheiro, a primeira coisa que ele poderia pensar era ter que reformar o restaurante, ter que sair da Topic e comprar um outro carro, ter que sair da esquema de mesa de plástico e comprar mesa de ferro. Ele teria que ter toalhas, teria que ter outros menus, ele teria que ter outra maneira de uma caixinha para colocar o dog. Então, uma falha também clássica, gente, nos processos quando a marca evolui e quer mudar, por exemplo, de público, é justamente ignorar todos esses
fatores externos, né? No momento de reposicionamento, você precisa mapear todos os pontos e entender se eles ainda estão fazendo sentido. Porque nesse caso daqui é claramente um erro, né? Você reposiciona, você cobra mais caro, você faz tudo, mas você continua igual. E aí, quando eu falo da frase dentro dos meus alunos lá no BDP, que por sinal está com lista de espera aberta, por favor, galileonogueira.com/BDP, pra turma de setembro. Quando eu falo para os meus alunos que branding não salva produto ruim, esse é o caso. Então, a partir do momento que a pessoa enxerga que o seu produto simplesmente tem uma capa, é só uma capa. Você falou que reposicionou, é só uma capa, mas todo o resto continua igual, é mais um sintoma de que esse reposicionamento, esse rebranding, ele foi mal sucedido, porque as pessoas não enxergaram o valor que você está propondo. E aí, o valor, quando eu falo aqui, eu tô repetindo essa frase, porque quando eu falo o valor que você está propondo, significa que também do lado da pessoa que faz o reposicionamento, necessita de um investimento para que esse valor seja percebido, esse novo valor seja percebido. Então, quando você vendia o dog a R$5 na Topic com a mesa de plástico e o saquinho de plástico, esse era o valor que você mostrava para as pessoas e automaticamente, no viés ali, a pessoa faz a conta, né, a contabilidade mental e fala, vale a pena pagar. O preço que está sendo cobrado é um preço justo para o que eu estou recebendo. A partir do momento que o preço é ajustado, essa contabilidade mental, ela tenta procurar alguns argumentos, alguns atributos para falar, não, beleza, eu estou pagando agora de 5 para 20, mas também olha o restaurante, olha as mesas novas, olha a maneira como o cachorro-quente está sendo apresentado, olha a transparência, por exemplo, da maneira como ele constrói, olha como a cozinha está bem equipada, olha a roupa que ele está vestindo, olha o lugar que a Topic está parada. Então, a partir do momento que o consumidor faz esse scanner e ele entende que nada mudou, ele também já fala, bom, esse valor aí, ele não faz sentido para mim, ele continua sendo a mesma coisa, eu tô pagando 2 vezes mais porque ele quer, ele tá inventando uma história. Então, esse descolamento, né, nas reflexões do banho foi isso, o descolamento entre uma estratégia de reposicionamento e a visão do consumidor, ela de fato é muito exibida nesse vídeo. É justamente pelo estranhamento. O consumidor fica o tempo inteiro, né? A moça que participa do vídeo, ela fica o tempo inteiro, mas por quê? Mas como assim? Não, mas tem cardápio agora? Nossa, mas que receita é essa? Não tem uma avó italiana. Então, o consumidor fica perdidíssimo em todo esse processo. Então, já dando alguns conselhos aqui, né? Se você tá pensando em reposicionar sua marca para falar com uma nova audiência, entenda a primeira audiência. E aí, você entendendo a audiência, você vai conciliar os seus objetivos de negócio. Então, se você tem uma necessidade, não tem jeito. Se você fala assim, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso aumentar a margem do meu produto. Tá apertado para pagar as contas. Lembra que branding orienta negócio. E negócio orienta branding. Então, assim, você não tem uma estratégia de branding bem feita quando o negócio tá mal das pernas. Então, se você entende que você precisa aumentar a margem, beleza. Converse com o seu consumidor primeiro. Já falei sobre pesquisa aqui, já falei sobre brand health tracking, quando as marcas são maiores, tem um pouco mais de relevância, mas tem uma série de outras coisas, né? O Desk Research, que no caso é aquela pesquisa que você pega todo o material que está disponível publicamente e você mesmo monta uma lista de aprendizados com base no que está disponibilizado. Então, matérias da imprensa, estudos de caso, trabalhos de TCC, né? Isso é muito comum. Quando tem clientes que falam, olha, não tenho dinheiro para pagar uma pesquisa, eu sempre auxilio. Eu falo, olha, existe o Desk Research, que é você pesquisar tudo que você pode encontrar de informação sobre o consumidor na internet, pesquisas abertas, pesquisas de outros institutos, papers, trabalhos de faculdade, né, teses de graduação, referências em livro, palestras. Eu uso isso a meu favor para conseguir pelo menos inferir algumas coisas que o consumidor pensa, a maneira como ele pensa, como ele age. A Desk Research é uma prática muito comum, tá? Eu tentei achar uma tradução para Desk Research, mas não tem, gente. Desculpa aí. Vocês sabem que eu sempre priorizo falar em português os termos em branding, mas Desk Research eu não consegui encontrar. Então você sempre pesquisa sobre o consumidor. Então hoje, não entender o consumidor, quando alguém fala assim, eu não sei do meu consumidor, eu não entendo do meu consumidor, eu não pesquisei porque eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa, eu não pesquisei porque eu não tenho tempo, etc. Eu acho preguiça, tá? No final das contas. A depender do seu negócio, do seu segmento, existem papers, né? Existem papéis, estudos de caso a rodo na internet, disponíveis gratuitamente. Muitos institutos de pesquisa disponibilizam amostras do material. Então, o cenário do consumidor de comida de rua, o cenário de pedidos de delivery, comportamento do consumidor em delivery, comportamento do consumidor que compra online. A gente sabe muita informação já. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o consumidor. E ele vai te guiar nessa decisão de reposicionamento. Até quando ele está propenso a pagar um pouco mais. Você até pode perguntar para ele. E pode até perguntar, inclusive, o porquê ele pagaria mais. O que faria ele pagar mais. Eu acho muito louco o quanto a gente, às vezes, faz algumas inferências na hora de construir estratégia de marca sem falar com o consumidor com base no nosso universo. Eu já falei aqui no episódio de viés de confirmação que não dá pra gente confiar na nossa cabeça. Nossa cabeça vai desviar, vai ter desvios, vai ter o famoso bias, né? Que na tradução é o viés. Então, você vai ter um viés.
se a gente começa a entender que o consumidor é um reflexo do que a gente pensa que ele é. E, gente, conversar com o consumidor não é difícil. Eu já falei isso muitas vezes em aula. Né? No caso desse vídeo do cachorro-quente, basicamente, ele poderia ter chamado 4 grandes clientes que aparecem todos os dias e ter feito uma entrevista qualitativa, gravada no celular, com 3 ou 4 perguntas, para saber como ele poderia aumentar o valor disso, né? Então, o que a pessoa gosta do dog, o que ela não gosta, até quanto ela estava disposta a pagar. Ele poderia ter feito tudo isso, no final das contas. Outra coisa que eu aconselho o cliente também, eu acabei de atender, por exemplo, uma marca de cosméticos. A gente, no pacote de consultoria, a marca não fechou, por exemplo, um pacote de pesquisa, por uma questão de custo mesmo. E eu falei, então vamos rodar uma pesquisa com sua base. E aí é Google Forms. Google Forms, estrutura 5, 6 perguntas, dispara pra base. É melhor você ter informação que o cliente te fale do que simplesmente você infira da sua cabeça. Então, nessa marca de cosméticos foi incrível. A gente conseguiu entender até que ponto a pessoa estava disposta a pagar, o que fazia ela comprar a marca, o que fazia ela não comprar a marca, o que ela fazia, o que ela fazia comprar em cosméticos, por exemplo, naturais em relação a industrializados, quais eram os motivos de escolha. Então, cara, isso me guiou como um material riquíssimo e foi feita uma pesquisa dentro da base. O grande cuidado que você tem que ter aqui é você não enviesar as perguntas. Então, você tem que começar a ler mais sobre o assunto e como estruturar perguntas melhores para essas perguntas não terem um desvio já. Então, um exemplo de viés é o quão bom você acha que é o cachorro-quente do Totoro. Gente, você já inferiu que é bom, você não tá dando espaço pro consumidor dizer que ele não acha bom, você já tá conduzindo a cabeça dele para dizer, olha, numa escala de 0 a 10 de bom, né? Na escala de 0 a 10 de ruim pra bom, né? Então, a maneira como você escreve a pergunta também influencia tudo. O segundo ponto é que uma vez que você já conheceu o consumidor, entendeu as necessidades dele, a gente começa a entender como traduzir isso pra aumentar a margem, pra aumentar a percepção de valor e tudo mais. Mas o que eu sempre falo, e é o erro mais clássico de reposicionamento de marca, é separe um investimento para que você, de fato, reposicione a marca. Não é só mudar o logo, não é só fazer um cardápio novo, não é só mudar o site, você precisa mudar a marca, a percepção de marca. Você precisa começar a construir tudo de novo. Então, nesse vídeo, é o que eu falei um pouco lá atrás. Não adianta você mudar logo, mudar tudo, né? E você continuar numa Topic, numa cadeira de plástico, porque você não vai se conectar com a audiência nova e você não vai conseguir construir a percepção de valor. Então, separe uma verba para que, de fato, esse reposicionamento seja visto e percebido. Só que isso exige investimento. Você precisa tirar dinheiro do seu bolso agora, criar a percepção de valor, porque lá na frente, quando você for vender, as pessoas vão perceber. Eu dou esse exemplo com os meus alunos quando eu falo da minha própria marca pessoal. Vocês acompanharam, quem me segue há bastante tempo, acompanharam que eu fiz ensaio de foto novo, eu mudei a identidade visual, eu contratei styling e fiz coloração pessoal. Cara, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Fazer um ensaio fotográfico com um fotógrafo extremamente disputado é caro. Refazer a identidade visual, eu contratei uma agência, então a agência cobrou também para fazer toda a identidade visual nova e um estudo. A coloração pessoal não foi gratuita para entender como que são as roupas, quais são as cores, como funciona a minha paleta. O styling das roupas novas também. Edição de vídeo precisa ser. Tem social media trabalhando. Então tem uma galera que trabalhou junto comigo para que essa nova evolução da identidade visual e da minha imagem, ela fosse percebida. E essa percepção, ela só vem do investimento. Eu tive que comprar roupa nova, eu tive que fazer cabelo, fazer maquiagem, eu tive que, montar um styling, tinha que ter look. Então assim, gente, tudo é dinheiro, mas eu estou fazendo isso para que vocês entendam primeiro que eu investi, que eu tô estudando mais, tô tendo mais refinamento, que eu tô tendo acesso a mais clientes, que eu tô trazendo mais conteúdo para que esse conteúdo se transforme em conteúdo gratuito, mas vocês percebam qualidade. O David Acker fala muito isso, a percepção de qualidade. Quando eu comecei 2 anos atrás, eu já comecei com qualidade. O meu primeiro produto, que é o Branding de Perto, ele foi gravado em estúdio em 4K, com toda a iluminação, maquiador, diretor de cena, papapá. Tinha tudo, tinha toda a estrutura, para que hoje eu pudesse cobrar o valor que eu cobro. Mas pensa que eu fiz isso de primeira. Então eu já comecei assim. E isso é uma coisa que contraria algumas vezes as pessoas, porque quando eu comecei a estruturar o produto, por exemplo, eu contratei uma mentoria para produto. E aí a pessoa mentora lá que fez, todo o trabalho comigo, no início ela falava assim, não, faz um MVP. Que é o mínimo produto viável, que é o MPV, né? O MVP em inglês, Minimum Viable Product. Mas MVP é o mínimo produto viável, o MPV. Não, faz primeiro uma gravação na sua própria webcam, cara. Faz em casa mesmo. Chama um videomaker e grava na sala da sua casa. E eu sempre bati o pé. Falei, eu quero percepção de qualidade desde o dia 1. A minha marca está se mostrando pro mercado, as pessoas estão me conhecendo agora, eu já quero que elas me conheçam com 4K, com qualidade de estúdio, com cenografia, com luz boa, com áudio bom. Mas eu precisei tirar dinheiro do meu bolso. Então eu acho que eu comentei isso pros meus alunos, mas eu abro aqui para quem tá ouvindo
também, o meu custo total para o BDP ser lançado como ele foi lançado custou R$48 mil. Então, assim, custou R$48 mil quando eu tinha 2 mil seguidores, quando não existia um produto, quando eu não tinha base de cliente, tinha nada. O produto foi lançado depois, lançado um ano depois que eu comecei a construir conteúdo, quase, né, se parar pra pensar, mas eu preparei o caminho até lá. Então, quando eu comecei a vender, o produto vendeu, né, com investimento baixíssimo em mídia, com boa parte do conteúdo gratuito sendo distribuído ao longo desse um ano, e aí você começa a criar relação com a audiência, começa a construir valor, você começa a entregar conteúdo gratuito. Gente, eu gero conteúdo gratuito e eu não gero com tática de venda do tipo, eu vou lançar um episódio de 10 minutos falando que você vai aprender mais se você comprar meu curso. Não, eu gravo episódios de 40 minutos, eu trago convidados pra cá. Eu gero carrosséis de análise de marca, coloco todo o meu esforço. A diferença é que quando eu quero que a pessoa estude um pouco mais e ela queira entender em profundidade, ela tem à disposição um produto que ela pode comprar pra ter um acesso a mais conteúdo. Mas ao mesmo tempo, a minha percepção de qualidade pra quem vai querer comprar essa conversão, digamos assim, né, do gratuito pro pago, ela só veio de qualidade percebida. Então não tem jeito, gente. Toda vez que você vai construir marca, a gente tem que ter investimento anterior para que se construa essa percepção de qualidade para as pessoas começarem a comprar a sua proposta de valor. Se você começar pequenininho e no final das contas falar, puta, galera, eu não tenho dinheiro para investir agora, junta dinheiro e investe. Pelo menos faz o básico, né? Quando a gente fala de mínimo produto viável, é isso. Então, assim, se você quer ser, né, no meu caso, olhando pro meu case ali, se você quer ser reconhecido como uma autoridade em branding, o que é o mínimo que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma identidade visual. É o mínimo. E eu preciso ter um redator que vai me ajudar a escrever. É o mínimo. Preciso ter um mínimo de qualidade de imagem. Preciso ter um mínimo, né? Isso é o mínimo pra mim. Então, durante um tempo, eu fui fechando clientes na consultoria, juntando dinheiro pra poder pagar a produção. E essa produção foi assim, tiro no escuro. Eu criei o produto pensando já na qualidade percebida dele, mas, assim, eu acredito que esse produto vai dar muito certo pela construção de valor que eu venho fazendo ao longo desse um ano, pela estratégia que foi montada para fazer a venda desse produto lá na frente. Então, gente, não tem jeito. Quer construir marca de valor com percepção de valor, tem que ter investimento. Que não foi o caso do vídeo do Totoro aqui. Ele continuou no Topic, o mesmo cachorro-quente, o mesmo sabor, mesmo tudo. Ele simplesmente começou a dizer que tinha um novo nome, uma nova receita, um novo conceito, mas isso não é tangível para o consumidor. Acho que esse é o grande aprendizado. E aí o terceiro ponto, que eu também já elenco junto com tudo isso, né, quando a gente tá falando, por exemplo, de marcas que querem se reposicionar para falar com classes mais altas, é aí onde tem investimento, gente. A gente tem a professora Mari Tosini, que dá aula no Brand de Perto, ela fala sobre expressão visual no mercado de luxo e faz alguns paralelos com outros mercados que a gente vê. E assim, gente, a gente fala, putz, a Chanel cobra R$25 mil numa bolsa. Cara, eles devem ganhar uma nota, né? Devem ganhar uma grana, deve ser uma mega margem. A bolsa deve custar $1.000 para ser produzida e eles vendem por $5.000. Mas quando a gente parar pra pensar, coloca na ponta do lápis, quanto custa para fazer um desfile da Chanel na Champs-Élysées? Quanto custa para fazer um desfile da Chanel no Louvre? O aluguel desse espaço? Quanto custa para fechar o Louvre por um dia para fazer um desfile? Quanto custa para você trazer todas as celebridades para Paris para acompanharem o seu desfile? Quanto custa você ter toda a estrutura de streaming para disponibilizar esse desfile ao vivo em todos os canais? Quanto custa para fazer a decoração? Quanto custa para fazer toda a parte de cenografia? Então, quando você começa a olhar o mercado de luxo, ele tem margens altas? Obviamente tem, porque ele gera valor em cima de construção de imagem também, de branding, etc. Mas não é essa margem toda que a gente acha que as marcas super lucram horrores. Porque elas também gastam muito, assim. Toda vez que você vai pensar numa estrutura de arquitetura de loja, quanto que é pra fazer uma loja? Eu visitei, por exemplo, a loja da Louis Vuitton em Singapura. Era uma loja flutuante, chamava Louis Vuitton Island. Ficava flutuando na Marina Bay. Quanto custa pra você construir uma loja flutuante? Então comecem a perceber também que no momento que vocês decidem fazer um reposicionamento pra falar com classes mais altas, é necessário ter mais investimento ainda para ser percebido com mais qualidade ainda. Ou seja, você não vai conseguir, né? Eu conto desse meu case. Eu tô contando do meu case, gente, porque é o mais tangível que vocês estão vendo recente. Vocês acabaram de ver que mudou semana passada. Por que eu não chamei de reposicionamento? Porque eu não mudei os meus produtos. Eu não mudei eu não lancei uma mentoria de R$5.000 para falar agora com classes A e B. E agora eu não fiz fotos com pose e capa da Forbes para ser reconhecido pelos executivos de marketing e diretores para que eles me chamem. Não. O meu produto continua igual, o BDP continua lá, eu continuo sendo professor, eu continuo dando aula, mesma coisa. Vão ter produtos, inclusive, mais baratos a serem lançados, para ter mais acesso a branding, inclusive, porque eu ainda acho que R$900, né, que é justamente a inscrição, pro produto ele tá incrível, 8 horas de aula, 3 masterclasses, premiação pros melhores alunos, R$900 ele cobre muito bem. Só que ainda tem gente que gostaria de estudar branding comigo por 1 hora, 1h30, uma masterclass, por exemplo, específica, que queria pagar R$300. E eu não posso chegar e falar, então, já que é R$300, eu vou gravar na sala da minha casa,
casa. Não, eu continuo tendo que ir para um estúdio em 4K, com cenografia, para que as pessoas enxerguem valor e esse produto, de fato, faça sentido no meu portfólio, ele faça sentido para vocês que me acompanham, continuem construindo percepção de qualidade sem abrir mão do preço. E esse é o maior desafio, porque, de novo, esse cálculo de margem, quanto eu ganho mais ou menos, se eu vou lançar uma Masterclass por R$399, R$299, por exemplo, a minha margem vai ficar apertada. Eu não posso gastar R$48 mil para produzir de novo uma aula de 2 horas. Eu vou ter que enxugar custo para poder fazer sentido, aí olhando para negócio. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso enxugar custo a ponto da percepção de qualidade que eu já criei ao longo de 2 anos ser jogada no lixo. Então, eu não posso simplesmente fazer o vídeo na webcam e dizer, olha, gente, esse daqui é na webcam porque ele custa R$299. Se você quer estudar com qualidade, você paga 900 no BDP. Não, porque faz parte do traço da minha marca entregar a qualidade do conteúdo. Então, assim, independente se a aula vai ser R$100, R$200, R$500, R$1.000, o que seja, eu vou ter que gravar em estúdio, em 4K, com qualidade de áudio, porque essa é a promessa que a marca sempre construiu ao longo do caminho. Então, essa lição aqui pra gente, já encerrando o episódio, é, cara, não adianta. Pensou em fazer branding e não quer ser visto como gourmetizado, dê motivos pro consumidor não ver que você gourmetizou. Vocês viram que como eu fui explicando aqui, as pessoas, por que o curso custa R$900, as pessoas pagam? Porque elas entendem que é 4K, elas entendem que foi gravado em estúdio, elas entendem que tem qualidade, entendem que tem masterclass, entendem que tem material extra, tem 1 ano de aula, é disponível para depois quem comprou. Vai ter um grupo de ex-alunos agora fechado para quem já estudou, com masterclasses exclusivas para quem tá lá dentro. Já tô dando spoiler. Então, eu preciso entregar o motivo para que vocês acreditem de fato e aí vocês compram. Mais 2 outras coisas da minha fala aqui. Eu preciso entregar o motivo, isso se chama Reason to Believe, já dei essa aulinha aqui também, que é a razão para acreditar. Então, quando eu falo R$900 é um curso completo de branding, quais são os meus Reasons to Believe para que as pessoas acreditem que ele é completo? Então, tem 8 horas de aula, 3 professores qualificadíssimos de mercado, tem exemplos reais, tem a minha própria experiência, tem a qualidade de gravação em áudio, tem a qualidade de gravação em vídeo, tem a qualidade da experiência de estudo. Então, esses são os Reasons to Believe para que você acredite que esse R$900 faz sentido. A segunda coisa é que eu preciso dar insumo, foi a frase que eu falei, né? Eu tenho que te dar um insumo primeiro para que você acredite depois. Dar o insumo significa eu invisto primeiro, eu construo percepção de qualidade, eu sou a qualidade para depois eu falar para você, olha, tá aqui o que você pediu, com muita qualidade, com a minha marca entrega, por isso que tá custando esse valor. Mas eu dei insumos pro consumidor. E aí o fechamento desse episódio, ele vem de uma coisa que é o mantra de branding, da estratégia de branding, é seja primeiro e depois você comunica. Não tem outra forma, não tem, gente, não tem. Então, você quer ser percebido como o coach executivo da classe A que cobra R$5.000 a hora na mentoria, você precisa investir para construir esta percepção antes de vender o produto. Não tem jeito. Mas mais do que isso, você precisa ser. Quando eu me proponho a ser uma especialista em branding e eu construir um curso que custa R$900, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, eu preciso estar em contato com marcas, eu preciso ter experiência na prática, eu preciso ser. Não tem jeito. Depois eu comunico isso para as pessoas, depois eu vendo um produto. O grande erro dessa guruzada de internet, essa galera de branding para Instagram, cresça seu perfil 7 vezes, post para todo dia, compre o pacote de 10 posts, é porque não existe a construção de percepção, gente. Não tem jeito, o tempo inteiro. Tudo que a gente tem que fazer é intencional. Eu já falei isso 500 vezes, vou repetir. Tudo em branding para construção de marca é intencional. É intencional. Tudo. Vou dar um exemplo para tangibilizar. Quando eu vou fazer um ensaio de fotos, eu tô usando aquelas roupas e eu usando aqueles acessórios, etc. Tudo aquilo comunica, tudo aquilo auto-expressa. Então, a maneira como eu escolho cada uma daquelas coisas ali, elas são escolhidas baseadas no que eu, como produto ali, preciso construir, mas como o que elas me entregam também, né? Quando eu tô falando ali, por exemplo, de uma roupa de alfaiataria, tal, super bonito, com acabamento legal, que custou caro pra estar ali, ela comunica um monte de atributos de qualidade. Se eu tô ali com uma outra roupa que não comunica isso, como que eu vou vender lá na frente? Mas eu preciso ser primeiro. Então, de novo, volta à conclusão desse episódio, que é o investimento ele precisa vir antes. E você tem que confiar na sua estratégia. Quando eu investi R$48.000 pra construir o branding de perto e toda a percepção de imagem no meu Instagram, ensaio de foto, blá blá blá, fotógrafo, editor, agência, nananã, eu precisava acreditar que essa estratégia dava certo. E era um tiro de fé. Era, né, o salto de fé, o leap of faith, que geralmente se fala em inglês, né? É o salto de fé. Eu falei, bom, se eu sou estrategista de branding e tô aqui pra ensinar a construção de valor e eu não acreditar que eu tô comprando agora todo esse investimento e lá na frente ninguém vai pagar o que eu vendo, então significa que a minha estratégia foi erradíssima. Foi extremamente mal construída. Porque se eu não acredito que isso vai acontecer, então eu já comecei errado. Eu já comecei achando que se esse investimento não vai voltar pra mim, eu já
comecei errado. Eu mesmo ensinei uma coisa que eu mesmo não vivi, né? Então, assim, quando eu fiz isso 2 anos atrás, falando, cara, vai dar bom demais. Mas eu preciso investir primeiro. Eu preciso tirar o dinheiro primeiro. Eu preciso construir percepção de imagem primeiro. Eu preciso distribuir conteúdo primeiro. Eu preciso ensinar as pessoas gratuitamente primeiro. Eu preciso construir um espaço, uma relação, né? Então, isso é muito legal de ver, né? E eu queria reforçar também, gente, que quando eu falo que as coisas são intencionais, as escolhas são intencionais, não quer dizer que elas são fakes, tá? Eu não quero dizer que eu tô aqui, eu estou construindo um conteúdo gratuito porque eu preciso fazer com que as pessoas percebam que o gratuito é muito bom e aí elas possam comprar o pago. Nossa, eu vou usar aquela roupa porque eu nem gosto de usar aquela roupa, mas eu uso porque se as pessoas me verem usando, elas vão pagar. Não, gente, não é isso. Não é isso, não é isso. Cada uma dessas decisões, quando eu menciono que elas são intencionais, eu tô falando o seguinte, nada passa batido. O consumidor está de olho em tudo. A percepção de qualidade está nos detalhes. Então, quando eu decido usar aquela roupa, é a roupa que eu gosto, que eu quero, mas ela poderia ter sido outra. Ela poderia ter sido azul, ela poderia ter sido um jeans, ela poderia ter sido, sabe? Você entende que a intencionalidade é, quando eu vou fazer um ensaio de fotos, eu preciso continuar construindo minha marca. Que elementos eu estou usando para que essa marca seja construída? A bolsa, um tênis, a cor, o cenário, o cabelo e a joia. Show. Então eu passo a escolher. A frase que pra mim, né, é uma frase que eu uso muito é: a gente não pode dar ponto sem nó. Expressão clássica. Então a partir do momento que você tem uma construção, é muito fácil você se perder no meio do caminho. É muito fácil você, no final das contas, levar o seu gosto pessoal. Se eu fosse pro estúdio fotografar e eu não fosse intencional na minha escolha, eu ia falar: gente, o que eu tenho de look aqui no guarda-roupa mesmo pra ir tirar umas fotos hoje? O que eu vou levar de conteúdo pra dar aula hoje, hein? O que eu vou fazer hoje no podcast? Sei lá, eu vou abrir o microfone e continuar gravando. Vai vir algum assunto, alguma coisa vai vir, né? O que eu vou falar no Stories hoje? Nossa, gente, sei lá, vou pegar um livro aqui, vou ler um trecho e ver o que rola. Não, gente. As escolhas constroem tudo que a gente precisa, só que elas são intencionais. E pra isso eu preciso ser antes de comunicar. Então a grande lição que eu deixo pra vocês que estão pensando em construir uma boa estratégia de branding e não querem ser percebidas como gourmetizadas, conecte-se com sua audiência, primeira lição. Entenda tudo que eles precisam. Segundo, tente entender como o seu negócio vai atender essas necessidades do seu público. Veja até que ponto eles estão dispostos a pagarem um pouco mais, caso o seu problema seja uma questão de margem baixa e ganhar pouco dinheiro. Terceiro, faça investimentos para, de fato, construir a percepção de valor para essa nova posição que a marca vai assumir. Quarto, confie na sua estratégia e continue trabalhando intencionalmente para construir a imagem que você gostaria de construir definida na sua estratégia. Quinto, curta bastante porque vai dar certo, tá bom? Se você gostou desse episódio, não esquece de dar os 5 estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas, porque senão você vai perder o passaporte Cidadão Galileia. Eu vou te bloquear aqui do Spotify, você não vai conseguir acessar mais. Mentira, eu não vou bloquear nada, porque eu não sei nem como eu bloqueio ninguém, nada, e o Spotify não dá pra bloquear. Tá bom? Um beijo e até o próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.